Opa, oi pessoal, falando de novo de outra coisa que já passou hype, já passou tudo, só que a gente teima E não em falar. trocamos a camisa do último vídeo. Nem Não, aí. porque a gente está gravando um seguido do outro. Inclusive vai ter outro vídeo que eu vou gravar que eu tô com a mesma camisa do vídeo anterior que eu fiz, porque eu ainda não editei, cara. É que eu fiz Bom, do First Love não se do preocupa com Takashi camisa. Né? Miike. Na quarentena, todo mundo tá usando a mesma camisa todo dia. Então, Você também, tá tempo ocupado com limitado. outras A coisas vacina aí, tá né? aí, estamos rezando para que chegue mais rápido. Mas É. vamos. O Enquanto pessoal isso, vai temos achar que a filmes gente é tudo maravilhosos como dorme Mank para sujo. comentar. É, Então. Então, hoje a gente vai falar sobre Mank, que é o último Mank. filme do David Fincher, que provavelmente vai concorrer a vários Oscars aí, né? Não Merecidamente. tem filme quase para concorrer. A gente achou que Dune ia concorrer, quem mais quer concorrer e não vai. Aquele filme lá do Ridley Scott que era para sair, não vai concorrer mais. Um monte de filme legal ia sair e nada, Eu acho que infelizmente. esse Oscar não vai ter quase filme nenhum para concorrer. Talvez Vai ter algum. só filme da Netflix. Netflix, Provavelmente. Que, Disney não aliás, fez lançou filme ainda, né? ótimos filmes esse ano. I'm Thinking of Sim. Ending Things, agora Mank. Eu ainda não vi E. aquele do Sorkin. Aliás, eu senti falta do Eu não vi Sorkin esse aqui ainda, o fazendo Chicago parceria com o Seven. filme. Eu não vi ainda também. E teve Eu senti das falta Five disso aí. Bloods, do Spike Lee, que eu gostei. Da Tirando Five algumas. Blood é massa, eu achei É, massa também. E agora a gente vai falar de Mank, que é um filme polêmico. Muito polêmico. eu não acho que Porque seja ele é. polêmico. Não acho que ver o retorno do Fincher e ser com um filme que ele tem uma relação especial, que é o Cidadão Kane, é um Verdade. ponto culminante na carreira dele. Mas eu acho Aliás, que tem umas voltar a ver pessoas. ele a dirigir foi um prazer por si só. Tem certas pessoas que podem estar se revirando no túmulo. Certas pessoas Olha, não fala isso não, hein? estão Porque revirando. quando falam isso, é que, ai, se o Orson Welles visse tal filme hoje, ele se revelaria no túmulo. Pelo amor de Deus. Isso é de respeitar a alma do defunto falando essas coisas. Ainda por cima, com um É. filme que não desrespeita imagens, por mais que alguns gostem de ler dessa forma. Porque quando você vai ver um filme como Mank, que é focado no Herman Mankiewicz, que é o roteirista de Cidadão Kane, e mostra muito da versão dele sobre a criação por detrás da história de Cidadão Kane e todas as Uhum. polêmicas envolvendo isso. Mas fala aí, o que você achou do filme? Eu achei que o filme, bom, eu achei ele tecnicamente muito bem feito. É Como aquilo que todo eu. Fincher? Uhum. O Fincher é bom nisso e ele usou uma técnica bacana, que eu sei que o Fincher ele gosta muito de filme preto e branco, inclusive ele desaturiza os filmes dele para fazer parecer um pouco, né, lembrar um pouco os filmes em preto e branco, e nesse ele foi nesse negócio aí e ele ainda pegou, ele filmou em 8K, né? Eu Ele tô filmou falando com mal. câmeras da época, que é o que eu soube, com Sim, lente. ele filmou em Teve 8K e os depois ele frames fez o na tela se degrading. chamuscam um pouco, o som é um pouco atrasado, de propósito, para dar um ar da época. Ele fez o degrading da imagem e eu apreço dele por esse tipo de coisa e realmente parece que você tá assistindo um filme dos anos 40, cara. E isso é muito bom, Até certo ponto, mas depois eu falo sobre isso. até certo ponto. Tem hora que eu acho que não ficou muito bom também, nesse aspecto, mas na maioria do filme é assim. E, mas eu achei que faltou ter uma conexão maior com o público, sabe? Que eu acho que tem um nicho muito pequeno que esse filme é, vai Sim, agradar, cara. Eu achei que mas faltou coisa. Porque ele é assim, ele é muito inchado, eu acho, a trama, ele é muito inchado, é muita coisa, cara. Eu acho que é mais o pessoal que estuda mais a fundo que vai entrar direito na Uhum. cabeça, entende? Tem aquelas coisas políticas, tem o William Randolph Hearst, lá, as coisas do Hearst, que ele fazia Sim. filme político para influenciar nas eleições, e, enfim. Contra o Upton Sinclair, que está dentro do filme, que era o candidato socialista. Mas, assim, é outro assunto complexo dentro do filme, mas que eu vejo um propósito narrativo que se concretiza envolvendo o Mank.
Mas eu tem a concordo ver. nisso que você fala, que é um filme muito difícil de acesso, porque é um filme de nicho. Ele só vai conseguir adentrar dentro do filme se você conhece o Cidadão Kane, Primeiro você tem é que assistir familiar. Cidadão Kane, né? Você nem inventa de assistir esse filme se você não vê o Cidadão Kane antes. Vai assistir Exatamente. Cidadão Kane primeiro. Porque E, é muito mais, dá um contexto muito maior do que você entende as ideias por trás de cada diálogo e você saiba um pouco da história do cinema nessa época que a indústria passava pelos efeitos da Grande Depressão, tinha aquela verdade. tensão pré-Segunda Guerra e todas as figuras Eu envolvidas ali achei no meio. interessante também que mostra lá as dificuldades do Louis B. Mayer, né? Ele pedindo ali pro pessoal: olha, eu vou ter que cortar na metade o salário de vocês, ele chorando ali, fingindo que tava chorando, tava atuando, cara. E aí, Aliás, nossa, como é essa cena que eu Essa me cena me faria? lembrou muito, por alguma razão, me lembrou Kubrick, que me remete ao Dr. Strangelove, que o tipo de humor cínico da cena se leva tão a sério que é cômico, ao nível Sim, é satírico. verdade. Até o foco que dão pro Mank depois, ele tipo, essa foi a coisa mais nojenta que eu já vi, e você entende. Aliás, a cena antes dessa que ele fala da indústria, que é um produto que damos ao consumidor e não deixa ninguém dizer o contrário. Não é exatamente assim que nem eu falei, mas a cena, a forma como ela é filmada do corredor e o nível satírico que o roteiro carrega me remeteu muito ao estilo narrativo que o Kubrick toma em seus filmes, pré-50 e anos 60. Por isso que eu falo que o filme não é muito preso ao clássico anos 30 e 40 do cinema. Ele é muito modernista, que mete umas influências ali no meio, mas enfim. Pois é. Bom, Enfim, eu vou começar falando então, né? A Pauline Kael, a gente falou um pouquinho dela, né, no outro vídeo que a gente fez, do... Como é que é Think o nome Não do filme? Vending Things. Nossa, Aliás, esse... 2 filmes da Netflix em 2020 que a Pauline Kael tá no meio. Que interessante. Por que será? Infelizmente ela não está viva para ver o estrelato que ela conseguiu agora. Imagina se ela E, tivesse. enfim, que ela queria, né, um estrelato, parece. Enfim, ela teve também, né? Fizeram filmes sobre ela. Eu ainda não vi, não. Tem um documentário sobre ela. E tem essa parte do... Esse filme é baseado, o roteiro que o Jack Fincher fez, que foi o pai do Fincher, inclusive. Ele se baseou, parece, no artigo da Pauline Kael, porque é um bom artigo, cara. Eu tava lendo o artigo é bom. Só que tem umas coisas um pouco mentirosas nele. Vamos Não falar um diria pouquinho. não diria mentirosas, são muito partidárias. Para quem lê aquilo, Partidário, né? o artigo inteiro da Pauline Kael se resume ao fato de que o Herman Mankiewicz, que é fala sobre a produção de Cidadão Kane e foca no fato de que o Herman Mankiewicz era um santo em terra, um gênio subestimado, esnobado, maltratado, que foi Bom, usurpado pelo Mukirana do Orson Welles, que usou de seu talento, não quis dar créditos para ele e criou uma carreira falsa e que exageradamente elogiada. E bom, é se verdade que baseia o nisso. Mankiewicz, ele era um cara que merecia mais atenção, né? Que ele é Ela um bom escritor pra defendia, caramba. mas Concordo. ela usa isso como uma muleta para descascar em cima de uma pessoa que ela claramente tem alguma coisa fortemente contra, que era o Orson Welles. Uhum. Porque isso muito se deve ao fato de que a Pauline Kael era uma alta crítica da teoria do autor de cinema que Truffaut e o Godard criaram na época da carreira do cinema, que os cineastas tinham uma assinatura própria dentro dos seus filmes e você podia identificar É assistindo um o... filme A tal câmera filme foi caneta, dirigido né? por Como tal é que é? diretor, e etc. E ela era contra isso, ela queria sempre desmistificar isso e usou o Orson Welles como ponto disso. Outra coisa sobre a Pauline Kael é que o que ela fala que o Welles fez, ela fez também, né, cara? Que ela falou com Howard Suber, que é outro crítico de cinema bem conhecido. Ele tem O um livro, historiador do cinema. historiador do cinema, isso. Ele tem um livro bacana que eu ainda estou para ler. Ele escreveu um artigo também sobre o Cidadão Kane.
E a Pauline Kael, ela tinha oferecido para ele, bora fazer uma parceria aqui juntos. E ele falou que, claro, bora. E aí a gente coloca os 2 artigos ali no texto e tal. Só que aí ele mandou para ela e ela deu um carrinho É, nele, deu e uma rasteira nele. você vê o nível de hipocrisia da indivíduo que fala de uma figura que usurpou a outra e ela própria fez isso pegando vários dos contextos de pesquisa que o próprio Howard Suber tinha pegado. E, aliás, o que o Howard tinha pego era longe de uma imagem detratora do Orson Welles. Ele falava que sim, o Herman Mankiewicz tinha uma forte influência do roteiro, mas que o Wells tinha feito um trabalho extensivo na reescrita da narrativa e do filme que foi feito depois. E ela nunca mencionou isso. Você vê, então, que a escrita dela foi muito tomada por um lado, detrator de um a favor de outro. Aí a escrita dela perde valor. E Verdade. eu acho que o filme não segue esse ponto, porque tanto que o próprio Fincher, eu soube, antes de filmar o filme, ele pediu a pesquisa do Howard Suber, que a Pauline se baseou, falava assim que o Mankiewicz tinha uma grande influência na narrativa que é a história do Cidadão Kane, que aliás é repetida no filme muito bem, mas que o Orson Welles estava longe de ser alguém que estava querendo explorar o Mankiewicz, porque ele teve também um enorme papel de reescrita da história que o Mankiewicz tinha feito no primeiro rascunho do roteiro e depois, claro, na feitura do filme. E tanto que o Fincher não vai muito pro lado da Kael nesse sentido, por mais que você vê algumas entrevistas aí que o Fincher não goste muito do próprio Orson Welles, mas ele não quer fazer um filme que se mostre anti-Welles, porque Tem outro cara que reescreveu. Peraí. Tem outro cara teve que reescreveu, né? Que ele o achou o filme Eric muito Roth, anti-Wells. o Eric Roth, que é o produtor do filme, reescreveu um pouco do roteiro para tirar essa imagem anti-Wells. E eu acho que ele é bem sucedido no sentido de que não é um filme que demoniza o Wells, por menos que ele seja no filme, que é interpretado pelo Tom Burke, muito bem, aliás. A voz, o Ele é timbre, igualzinho, né? O Tom Burke. a personalidade, parece o Wells encarnado ali, tirando a barba, que eu achei meio estranho, porque ele só teria aquela barba 50 anos depois daquela época, mas enfim. É. É, A barba dele não é for fake. o pouco de cena que ele tem serve para mostrar o quanto o Wells era um cara que estava sim dando as chances para o Mankiewicz de se provar como autor, que é o que ele queria, mas ele foi dominado pelo próprio ego ao ponto de surtar quando alguém queria dividir os louros que ele estava construindo para si, o que não é longe da realidade. Porque a gente vê que esse ego mais tarde foi o que condenou ele muitas vezes na carreira que ele teve logo depois. Com filmaços, mas que sempre tiveram uma interferência do estúdio. Ele nunca teve a liberdade criativa que ele teve com o Cidadão Kane. É. Ele teve que se matar para poder financiar os filmes. É. Foi difícil. Filmes discutivelmente superiores a Cidadão Kane, mas isso é outra história. E a Pauline Kael, certamente ela não tinha boas intenções ao escrever aquele artigo em relação ao Wells. E eu achei engraçado que também o Fincher faz parte um pouco dessa hipocrisia, que por mais que o próprio Fincher não goste ou louve tanto a imagem do Wells, o Cidadão Kane é um dos filmes favoritos dele, ele próprio diz isso em várias entrevistas, e muito do estilo da montagem do filme lembra muito o próprio estilo de montagem do Wells, que ele era muito conciso, era abrupto, Aquelas brincava com a elipses de montagem, tempo. nunca deixava tomadas muito longas, era sempre jump cuts bem planejados, uma coisa que influencia o trabalho do Fincher muitas vezes. E nesse você vê atingindo seu ápice. Aquela cena do jantar final tem uns 100 takes ali. E É verdade. tudo bem, é um caos visual orquestrado. O Fincher ele já tinha feito uns filmes parecidos com Cidadão Kane. O rede É, social o é o Cidadão Kane rede dessa social geração. é o rede social do Fincher. Exatamente. É. Enquanto essas figuras presentes no filme, todos os episódios que estão na narrativa
são para refletir o processo criativo de um roteirista, de como a vida e as experiências pessoais das pessoas com que ele cruza se tornam traços e personagens que ajudam ele a criar uma narrativa. Por mais que autores falem aí que nada do que eu boto na minha obra é da minha vida, mentira, a gente sabe que tem coisa sua ali. E o Fincher mostra isso no Mank, que por mais intenções que sejam do personagem, ele carregou aqueles pedaços da vida dele para criar uma das melhores histórias já contadas. Isso é uma coisa que eu adorei nesse filme, nesse sentido. Uhum. O que ele tenta mostrar, né, resumindo o que você falou, sumarizando com as minhas próprias palavras, ele tenta resumir o que levou o Mank a escrever o Cidadão Kane, mostrando, né, a relação dele com a Marion, com o Hearst. Inclusive, eu acho que escolheram ele para escrever esse filme exatamente por isso, porque ele era muito próximo, né, nesse sentido também. Do Hearst. E você falou muito bem antes que, vendo o Cidadão Kane, você vê como esse filme se enriquece, porque todos os sentimentos que você vê no filme do Kane, você sente tanto desprezo quanto admiração pelo Kane, você sente pena como se relaciona. Eram os mesmos sentimentos que o Mank sentia com o William Randolph e com as outras figuras ali. Era uma figura que ele admirava. É o que o Mank fala nesse filme, né? Que tem uma frase que eu lembrei agora, que você não pode ter uma ideia direito da vida da pessoa. Uma ideia assim, não. Você não pode saber direito como é a vida de uma pessoa. Você pode ter uma impressão, e isso ele passou muito bem, tanto no Cidadão Kane, quanto no Mank. E o Fincher fazendo o Mank, porque o Mank também é uma personagem complexa. Você nunca tem uma ideia de exatamente quem ele é. Mesmo que o Gary Oldman atue ele com muito nível de sarcasmo, ele é um personagem muito autodestrutivo nos vícios que ele tem. Mesmo que ele tenha boas intenções, ele tem um lado moral muito questionável. E você nunca tem essa figura completa. Você tem, novamente, episódios da vida dele e que você pensa quem era Mank de fato. Aí tem essa dupla narrativa. Quem era Charles Foster Kane e quem foi Herman Mankiewicz. Como os dois filmes se falam nesse ponto. Metalinguisticamente falando. É verdade. Bom, mas enfim. Só vendo para crer, criando suas próprias opiniões, que é um filme muito subjetivo, mas, por minha parte, eu amei o que o Fincher fez. Foi muito bom ver ele voltar ativa e espero que ele volte com mais projetos, tipo World War Z 2, que ele tentou fazer e não conseguiu. Coitado. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Hoje é só. E voltamos ainda para falar sobre outros assuntos no futuro. É sempre bom fazer parceria com você, Dan. Vou só falar o que eu achei, tentar resumir o que eu achei. Então, como eu falei, eu achei que o filme é muito bom tecnicamente, mas faltou criar um vínculo mais forte com esses personagens durante o filme, que poderia ajudar, né, o pessoal a entrar melhor de cabeça. Resumindo, é um ame ou odeie, que nem o Cidadão Kane próprio é. São dois filmes esquisitos, com ideias de homens problemáticos, mas que tem um coração a ser encontrado ali no meio. É isso. É isso, pessoal. Valeu. Desculpa aí qualquer coisa, viu, Clopes? Que nada, foi um prazer. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey?